O ser humano, por ciúmes, por inveja, ele é capaz de fazer muita coisa. Medo, talvez de perder sua posição, o seu status por outra pessoa. Ele é capaz de mentir, de passar por cima de outro, de derrubar, de alguma forma tentar tirar alguém até do seu trabalho. Entretanto, eu não consegui imaginar que uma pessoa chegava a esse ponto. Eu tenho todas as razões para, e você também, acreditar que esse fato seja verdadeiro ou não. Você pode acreditar ou não. Mas a forma como o ministério da congregação age com algumas questões ainda precisa ser revisto. Por isso ficou no ar o tal Deus pode até te perdoar, mas nós não. Ou seja, a pessoa pode entender que na palavra Deus perdoou ele de algum erro, mas a congregação não vai dar o cargo, não vai tirar da disciplina, da liberdade. Aí dá a se entender que Deus perdoa a pessoa, né? Deus pode até perdoar porque você sentiu na palavra. Como dizem, às vezes vai com o coração meio já, triste, quebrantado, e pega aquela palavra para ele, sente que foi perdoado, mas eles não vão dar liberdade. Ou seja, daí ficou esse negócio, né? Infelizmente, que a congregação perdoa, que Deus pode perdoar, mas a congregação não. E veja esse caso. Um ancião ali do Itaim Paulista, Áquila de Campos, acho que é esse o nome dele, ele acusou, um cooperador ali que atendia reuniões de, pasmem, meus irmãos, pasmem, mas acusou de abusar de 17 jovens, que nunca apareceu nenhum pessoalmente, nem foi na delegacia da parte, nunca apareceu. Mas por algum motivo, alguma razão, ele acusou, ele desse tipo de calúnia, uma calúnia muito grave, gravíssima. Irmãos, isso é muito grave. A posição do ministério lá do Braz, seja da igreja, deveria ser outra. Os irmãos podem me chamar de que eu sou crítico, mas eu sou um comentarista. Eu faço um comentário das coisas que nos circundam, as coisas de Deus, porque a gente só cresce na fé sabendo da verdade, discutindo as coisas para entender a verdade. Se você fica quieto, o mal sempre vence. Se você fica omisso, vamos entregar na mão de Deus, vamos orar, o mal sempre vence, porque essas pessoas, elas crescem no meio daqueles que ficam quietos. As pessoas caluniadoras, as pessoas que tem o seu superego, avantajado, ele quer crescer mais ainda, então ele tende a ganhar no meio do povo que fica omisso, que fica quieto. Então a gente faz um comentário. Tem esse vídeo no canal de um crítico, que muitos aí dizem que não gosta, mas se não fosse ele, se não fosse críticos assim, essas situações ela tende a aumentar e criar uma seita secreta. Com tudo isso tem que jogar debaixo de um pano, parecer tudo bem, a graça maravilhosa. Nossa, vem pra graça maravilhosa, como se há outras igrejas, que também tem vários defeitos, tem vários problemas, como se fosse vir aqui, fosse, na igreja que eu frequento desde que nasci, como se fosse tudo mil maravilhas, mas a gente tem que discutir para melhorar a situação da igreja, não ser tudo hipócrita, crescer uma igreja dada em falsidade, dada em mentiras, que a mentira provém do diabo, o pai da mentira. E agora vocês vai aceitando, porque toda situação aqui, se for real, se for verdadeira, para toda a gente ver aqui que é uma calúnia. Mas se ela for real ou não for real, principalmente se ela não for, foi resolvido de uma forma, a forma mais errada possível. Se é verdade que ele fez essas coisas, a maneira como foi conduzido o assunto, veja bem, nem que fosse verdade, não teve um caso de justiça, a congregação jogar na justiça primeiro, sentar os dois, ele que acusou o ancião, porque ele fez uma acusação grave, pode gerar isso é uma calúnia, geraria uma calúnia, Deveria ter sentado o ancião, assentado o cooperador e esperado a justiça resolver. Não tem provas, não está acusado, então volta a liberdade do irmão. Essa é a forma de resolver. Agora ficou
num negócio de, né, deixou o outro lá com total liberdade, já o irmão foi numa reunião, ficou sem a liberdade, porque a congregação ela faz uma reunião antes com as pessoas que acusam, isso que é pesaroso, chama a pessoa que acusou, separado para ele tentar fazer o máximo possível de provas ali, ou seja, já derruba a pessoa antes da pessoa já entrar para se defender. E aí é tirado a liberdade sem chance, sem defesa. É tudo pelo coração, fala que é Deus que está resolvendo, mas eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como que muitos falam que está falando de Deus, que é o Espírito Santo, que tudo que resolve, mas esse ancião ele continuou com a liberdade atacando o irmão dentro do culto. Ele falava ali para os irmãos, estava ali a Irmandade toda, tem 60 testemunhas, vendo que ele falava que esse irmão, que esse irmão não, mas ele não falava o nome do irmão, mas ele falava, eles usam muito ali a tribuna para isso. Usa a tribuna para atacar e colocar irmandade contra alguém, já preparar a irmandade numa mentira, numa calúnia. Irmãos, eu sou conhecedor de causa, já vi muito isso. E vou dar um testemunho da minha vida para vocês vão entender. Eles usam o púlpito para preparar o povo para a decisão deles. Então ele falava ali que alguém ali estava cometendo um erro, né? Estava num pecado, e Deus ia cortar, e começa a falar esse tipo de coisa, preparar, depois logo ali 1 semana, 2 semanas já vem esse assunto. Ou seja, o ancião já estava preparando tudo isso que ele estava falando, essa calúnia, para tentar, mesmo que vamos supor que fosse verdade, ele estava usando o púlpito, falando como se fosse Deus falando com a Irmandade. Uma coisa que ele ficou sabendo. Porque se ele não soubesse de nada, se fosse verdade, esse nosso irmão aqui, o Moisés Batista de Carvalho, que ele vai depor no áudio aí, se fosse tudo mentira, se fosse tudo verdade, ele estava usando o púlpito para falar como se fosse Deus que mostrou para ele. Olha que situação. Mesmo que fosse verdade, está usando o púlpito para falar como se fosse Deus, ali falando com os irmãos. Logo depois vem tudo isso daí, que ele foi lá na reunião e vocês vão ver no áudio agora. Dá uma olhada nesse áudio. E esse vídeo vai ficar um pouco extenso, então logo depois vai ter a parte 2 desse vídeo para vocês verem o absurdo que aconteceu depois de tudo isso aí, que é o que está acontecendo agora, essa nova notícia, porque isso aí já tem há um tempo atrás. Mas eu fiquei tão indignado com o que aconteceu agora, que eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso e comentar. A paz de Deus com todos. Eu me chamo Moisés Batista de Carvalho. Fui frequentador da Congregação Cristã no Brasil Comum Central do Itaim Paulista desde a minha infância, e desde 2019 não congrego mais, não só eu, mas como um grupo de mais ou menos 50, 60 pessoas, que saímos devido às coisas que vou pronunciar para a Irmandade. Estou fazendo esse áudio por quê? Porque devido à circulação de muitas mensagens que têm chegado ao conhecimento de alguns irmãos, outros não sabemos a extensão de texto ou aquilo que foi editado ou que foi falado. Então eu vou me pronunciar sobre todo o acontecimento ao meu respeito, que tem chegado ao conhecimento da Irmandade. Nós somos tradicionais aqui do Itaim, minha mãe tem 64 anos de batismo, desde a época da Salinha. Somos bem conhecidos do ministério local da região aqui. Tenho por amigo pessoal o Dom Lucas Tomé, que é ancião do Parque Paulistano, aonde nós fazemos comum, porque praticamente fomos expulsos da central do Itaim Paulista por ações malignas, partindo de algumas pessoas. Então, a Irmandade, preste bem atenção, ouçam bem, independente da crítica de cada um de vocês, ouçam e tentam se pôr no lugar daqueles que são sendo afetados por todo esse acontecimento imundo. Sou casado há 25 anos, tenho 3 filhos, um filho mais velho de 23 anos, meu filho do meio tem 19, minha menina que tem 13 anos. Ambos eram músicos, estudavam músicas, foram impedidos de tocar, como muitos irmãos que saíram. Enfim, irmãos, o que aconteceu? Em 2019, precisamente no mês de maio, na primeira semana do mês de maio de 2019, nós frequentando normalmente os cultos da, até então, nossa comum aqui central do Itaim, começamos a nos deparar com pregações muito estranhas da boca do ancião chamado Áquila Campos Dias. Esse homem, trato como homem porque não o considero, eu não vou entrar nesse demérito, mas esse homem começou a pregar na igreja, e tem mais de 60 pessoas como testemunhas, existem áudios até dessas pregações, que ali dentro da igreja existia pedófilo, e que existia irmão
com pretexto de orações de madrugada, tirando a pureza de jovens. E dizendo que o ministério da região estava se juntando e fazendo cartas contra esse irmão, e ele iria ser chamado no Brás e seria-lhe tirado a liberdade. Nós escutamos dessa forma que eu estou passando para a Irmandade. Isso está vivo na mente e está bem gravado, tem notificações, tem diversos e-mails que foi enviado ao vice-presidente chamado Salvador Bueno das Neves. E tudo bem, foram diversas pregações, em questão de 2 semanas, em média de 3 cultos. Foram 2 semanas, então foram 6 pregações desse nível, que soava muito estranho, mas até então a gente recebeu e comentamos entre nós, Irmandade, nossa, isso é um absurdo, uma pregação dessa, né? Até porque se existe um pedófilo, isso é coisa pertinente à justiça, né? À lei. E uma pregação dessa tende a espantar, né? Pensando, né? Nós conversando. E passou 15 dias após essas pregações, eu recebo uma ligação na minha casa do ancião chamado José Milton, conhecido pela Irmandade como Nenê, e ligando para mim comparecer no Brás. Eu falei, mas eu fazer o que no Brás, né? Mas respeitando até então os mais velhos. Falei, quem não deve não teme, não tem porquê eu não me. Perguntei qual era o assunto, ele falou, lá você vai ficar sabendo. E eu falei, tá bom, tudo bem. Liguei pro meu cooperador, que me pegou no colo. O meu cooperador, inclusive, ele está afastado do ministério, né? Por uma mentira, né? Porque o homem goza de saúde, foi dito no Itaim que ele estaria afastado por causa de saúde. Ele vive frequentando aqui a nossa região. Mas enfim, a Irmandade vai descobrir tudo o que precisa. Cheguei ao liguei para esse irmão José João de Souza, meu cooperador. Perguntei, irmão, tá sabendo de alguma reunião? Ele falou, ligaram para mim comparecer. Eu falei, ligaram para mim também. Eu falei, mas o irmão não sabe para me adiantar? Ele falou assim, não faço ideia. E fui inocentemente, irmãos. Até porque nunca dei algum trabalho, nunca fui chamado a atenção de ministério algum. Sou conhecido dos anciãos da região, como o irmão Jair do Vila Seabra, irmão Lucas Tomé do Parque Paulistano, irmão Sebastião Tomé da Vila Curuçá Velha, irmão Marcos Roberto do Curuçá Nova, irmão Hélio, até então estava vivo, que era do Oliveira, foi moço com a minha mãe, irmão Adão, que o senhor tinha recolhido. Esses irmãos todos nos pegaram no colo desde criança. Então eu nunca fui chamado a atenção. E no Brás, me conduziram, né, vamos dizer assim, me acompanharam até o 4º andar da sala do Brás. E lá, irmãos, eu fiquei por 1 hora esperando, vi entrar o ancião do Itaim, Áquila Campos Dias, vi entrar o diácono H. Regis, até então era diácono, não é mais diácono, renunciou. E o outro diácono chamado Carlos Roberto, vi entrar José João Sobrinho, que é o cooperador de jovens, José João de Souza, que é o cooperador de adulto, vi entrar Norival Marques, Nilson Marques, o Nenê da Vila Ré e o senhor Paulo Melhado Navas. Ambos entraram e ficaram por volta de 45 minutos conversando e eu do lado de fora, esperando. Quando eu entrei, me chamaram para entrar, entrei e tal, e deu-se início à reunião, né? Segundo eles, né, eles tinham orado, né, o Espírito Santo estava ali, então começaram a reunião, aonde o senhor Áquila Campos Dias inicia a reunião dizendo que ele foi procurado por 17 mães que não dormiam porque as filhas estavam em terror, psicologicamente abaladas, porque tinham sido abusadas na minha casa, que na minha casa, perante a minha família, perante a Irmandade e os meus filhos, eu abria culto e abria orações e faziam rituais. E eu me despia, fazia massagem íntima nas moças, as moças em mim. Depois disso a gente orava. As moças entravam em transe, desmaiavam. Eu pegava no colo e levava até a casa da minha mãe e terminava o serviço. Palavras do ancião do Itaim Paulista, Áquila Campos Dias, né? Ele terminou de falar isso, e que também eu fazia coleta numas visitas que eu atendia sem o aval do ministério e que lá eu pedia dinheiro e me sustentava a custo da Irmandade. Isso está em ata, lá no Brás, na reunião, na última semana de maio de 2019. Quando ele terminou o assunto, eu falei, bom, isso não é caso de ministério. Isso é caso de polícia. Se eu sou um lixo de um homem desse, eu não mereço ter uma filha de 10 anos. Então nós vamos todo mundo para a delegacia agora, porque quem falou isso vai ter que provar. Ora, o ministério deveria ter se comportado de uma maneira totalmente diferente. Quando eu falei em delegacia, eles deveriam ter falado para mim, verdade, isso aqui não é assunto pertinente a Brás, isso é caso de polícia. Não, me seguraram, não deixaram me levantar. Não, vamos, senta aqui, não é isso, você não está sendo acusado. Eu falei, como eu não estou sendo acusado? Olha as palavras que pronuncia esse homem.
né, que não é digno de ser chamado de irmão. E começou lá um debate e tal, e vai reunião para frente, vai para trás, tal, tudo. Senhor Nilson Marques finaliza a reunião, dizendo que se for provado que é uma calúnia, que não ficaria impune, o que não aconteceu. Termina a reunião, e eu pergunto, eu estou sem liberdade? Não, me deixaram com a liberdade. Voltei, antes de sair da sala, o senhor Nenê disse assim, senhor Milton, José Milton, fica entre nós esse assunto, né? Porque tem segredo, a gente não comenta nem com as nossas esposas. Aí eu disse assim para ele, segredo? Esse homem pregou, tem 15 dias, que existia um pedófilo dentro da igreja, que ia ser feita uma reunião, que ia ser tirado a liberdade. Esse homem preparou uma igreja para destruir. Foi isso que aconteceu. Terminou a reunião, voltamos para casa, juntei toda a irmandade, a família, e falei tudo isso, o que tinha acontecido, e evidenciei. A irmandade passou mal, alguns choraram, foi um desespero, um horror. Eu pedi que não fizesse nada, que Deus ia nos orientar o que fazer. E isso foi numa segunda-feira. Quarta-feira tinha culto, fomos todos congregar. Pedi para a irmandade não ir, conversar com ele. Terminou o culto. Quem atendeu o culto foi o irmão Jair, da Vila Seabra. Terminou o culto e eu estava descendo ao estacionamento com a minha mãe, que já é de idade. Percebi que a minha esposa e meu filho não estavam. Toda a irmandade voltou para o culto para tratar esse assunto. E começou uma discussão, não tão aprofundada, mas uma discussão, e minha esposa gravou. E segundo as palavras do ancião senhor Áquila Campos Dias, ele disse que ele foi procurado por 17 mães que tinham feito cartas, né, de gravíssimas acusações. E gravamos ele dizer que não existia carta alguma, que ele não tinha carta, que carta não prova nada, que ele tinha testemunhos fiéis de alguém que veio para Itaim para 2014, e esses são os testemunhos fiéis que ele falou que tinha. Perfeito, tudo bem, terminou, gravamos isso que ele falou, e deu seguimento isso dentro da igreja. Isso começou a evoluir, começou a repercutir, porque nós estávamos aqui há muito tempo. Eu atendi reunião de evangelização durante 7 anos, com o aval do ministério anterior, que era o próprio irmão Jair, e quando assumiu esse ancião Áquila, ele também fez reuniões na igreja, e nós nos apresentamos, era tudo normal, não tinha rejeição, nunca foi pedido para parar. Quem frequentava essas reuniões eram irmãs da Obra da Piedade, eram músicos de mais de 30 anos de música. Inclusive o diácono H. Regis, que foi acompanhar o Áquila nessa acusação contra mim, ele era frequentador dessas reuniões. Então não tinha problema algum essas reuniões de visitas. Então passou-se mais alguns meses, entrei em contato com o senhor Paulo Melhado para saber qual era o veredito desse caso. Ele falou, não, marcamos uma reunião por mão aqui na Vila Guilhermina. Tudo bem, fui na Vila Guilhermina acompanhado de um jovem, um moço, que temos como filho, chamado Leonardo Henrique Pita. Esse moço foi conosco, entramos lá, sentamos. Estranhamente, o ancião, que disse que foi procurado pelas mães, não apareceu, não comparece na reunião. A reunião foi feita por Paulo Melhado, José Milton, Nenê, né? Paulo Chaves esteve presente, os 2 diáconos do Itaim, H. Regis, Carlos Roberto. Teve também a presença de um delegado seccional, olha, interessante, colocaram um doutor da lei, chamado Wilson André Bacan, a presença de Elias Santin, ancião do 15, eu, como réu, e foi-se a reunião, iniciou a reunião, o senhor Paulo Melhado iniciou a reunião desviando o assunto, falando que eu estava ali por causa de visitas com a mocidade, que eu estava tirando o jovem da igreja. Eu indaguei e falei, não, a reunião não foi por causa disso, a reunião foi porque o ancião do Itaim levou a acusação, disse que foi procurado e que tem 17 mães que me acusam de crimes sexuais, que eu sou um estuprador, pedófilo, e disse a ele falou, não tem nada a ver. Ele começou a mudar o cenário. Eu falei, não, a reunião vai se basear nisso, porque a reunião foi por isso. Foi a minha honra, o meu testemunho, que eu lutei pela vida inteira, que vocês estão destruindo. Hoje nós temos uma igreja, metade de uma igreja que está sabendo disso. O senhor Nenê toma a palavra e fala, não tem ninguém sabendo de nada. Eu falei, o senhor é de lá? Faz comum lá? Como não? Ele vira para mim e fala para mim, vem para o nosso lado, que a gente vai para o seu lado. Estava muito claro, né, o que estava acontecendo. A falta do ancião Áquila já estava determinado que existia algum erro. Virei para o senhor Paulo Melhado e disse assim, o senhor disse
que estava em posse de 17 cartas. Eu pedi para ver no mês de maio, o senhor não quis me mostrar, cadê essas cartas? E ele vira para mim e fala assim, não tem carta nenhuma. Eu falei, peraí, há 1 mês e meio atrás, o senhor disse que existia 17 cartas assinadas por mães que foram abusadas, por mães de moças que foram abusadas por mim na minha casa. Aí ele fala assim, não tem carta nenhuma, eu não sou de Itaim, não conheço ninguém. E ele começa a se perder. Os demais anciãos entram para ajudar ele. O seu Elias Santins toma a palavra e fala, não, quem mentiu, mentiu. Né? Não tem nada. Eu falei, cadê as pessoas que vêm para me acusar? Não tinha ninguém. Aí eu peguei e disse assim para eles, olha, não quero sangue de ninguém, eu quero paz, eu quero que vocês vão na minha comum congregação e façam uma retratação, porque foi meu nome, é o meu testemunho, é minha família. Isso, os meus filhos estão doentes. A minha esposa tinha colocado o marca-passo, estava com um problema no coração. O senhor Milton, José Milton, vira para mim e fala assim, não, a gente não pode fazer isso. Eu falei, como não pode fazer isso? Não, a gente não pode fazer isso aí por causa da obra de Deus. Eu falei assim, então eu, a minha esposa e os meus filhos não somos a obra de Deus? Quem que é a obra de Deus para você? São os anciães? É quem mentiu? É quem pregou essas coisas? Aí o senhor Paulo Melhado falou assim, mas ele não pregou seu nome. Eu falei, você prega na igreja que tem pedófilo. 1 semana depois, você marca uma reunião, você avisa a Irmandade que alguém vai ser tirado da liberdade, você marca a reunião e leva o nome de alguém, como que é o nome disso? Você preparou uma igreja para uma grande destruição? Ou seja, se vocês tiram minha liberdade, eu já estava morto no meio da própria Irmandade, que a Irmandade defende o ministério e põe ancião como Deus. Aí, a reunião, o senhor Paulo Melhado vira para mim e fala, irmão Moisés, vamos pôr uma pedra em cima desse assunto? O irmão para com essas reuniões, ou com esses ajuntamentos, e a gente põe uma pedra em cima disso tudo, acaba, isso fica tudo em paz. Eu falei assim, senhor Paulo Melhado, eu não fui chamado na reunião do Brás por causa de reunião ou de ajuntamento. Quem eu recebo na minha casa é problema meu, eu que pago as minhas contas. Eu não tenho vínculo nenhum com congregação. Eu não fui chamado por causa disso, eu fui chamado porque eu estuprei 17 moças. E ele falou, não, isso não existe, vamos pôr uma pedra em cima disso. Aí eu viro para ele e falo assim, então quem foi estuprada permanece estuprada? E ele falou assim, não aconteceu nada disso. Na presença de um delegado seccional, que é uma autoridade. E a reunião termina dessa maneira. Eu falei, se vocês não fizerem uma retratação, eu não vou parar de visitar ou de receber quem ou quem na minha casa, porque é o meu testemunho. De repente toma a palavra o seu Wilson André Bacan. E ele diz essas palavras, bom, irmão Moisés, até aqui o ministério pôde ir. Então, se aparecer alguma denúncia anônima ou alguma mãe procurar a vara da infância, nós não temos culpa. E olha, isso é trabalhoso, demora anos, é um sofrimento. Então, até aqui o ministério foi. Terminou a reunião dessa maneira. Isso no mês de agosto de 2019, sendo a segunda reunião com a ausência do senhor Áquila Campos Dias, que procurou e marcou a reunião no Brás. Passou um tempo, esse assunto subiu, cresceu, e enquanto isso o ancião Áquila Campos Dias começou a pregar na igreja que existia um grupo contra o ministério que estava sem liberdade. Temos provas disso, Irmandade. Anunciando para a igreja, não receba em casa. Começamos a ser marginalizado. Os músicos, nós temos 17 músicos no nosso grupo, saíram da igreja. As organistas saíram. Instrutor da música saíram, Irmandade. Fomos expulsos, fomos marginalizados. Foram ensinados jovens, que era um grupo, começaram a passar calçada, atravessando sem saudar outro jovem, colocaram em nós uma mancha. Até que passou-se mais 2 meses, no mês de setembro, o senhor Paulo Melhado me liga e fala que marcaram uma reunião no Brás com o presidente, o tão sonhado presidente Cláudio Marsola, e que eu poderia levar testemunhas. Falei, ótimo. Chamaram, chamei a Irmandade que estava conosco e fomos até o Brás. E lá não deixaram entrar. Fui com a minha mãe com 60 e poucos anos de batismo, foi com uma companheira dela, nossa irmã Maria Efigênia, que é daqui, desde a época da salinha da Central do Itaim, e nós fomos.
E, estranhamente, me chamaram, trataram nós como se nós fôssemos uma ralé, um lixo, com policiais, com segurança, e me conduziram com a minha esposa até o quarto andar. Quando era para entrar na sala onde estava sendo feita a reunião, não deixaram a minha esposa entrar, entrei eu. Eu fui humilhado. O senhor Cláudio Marsola olha para mim, diz que viu um monte de espírito de mim, que eu não respeitava os mais velhos, e isso olhando para mim sem eu abrir a boca. E falou perante o conselho, tinha 24 anciões, ele disse assim: o irmão está sem liberdade, amém? E todo mundo falou amém. E assim terminou uma reunião parcial. Me fizeram descer, eu desci, chamei a irmandade que estava conosco, falei: estou sem liberdade, acabaram de tirar minha liberdade. Minha mãe começou a passar mal, a pressão dela chegou a 20/22, e teve que ser socorrida para a enfermaria do Brás. Nisso, se aproximou de nós alguns policiais e eu encontrei um amigo de muitos anos. Passei para ele, o caso estava acontecendo, ele falou: não pode sair aqui dessa maneira. Eu falei: não vou sair, eu vou acionar a polícia e a reportagem, porque isso é um absurdo o que estão fazendo com a gente. E nisso apresentou seu irmão Davi Motolo e começou a conversar com o meu filho e mais alguns jovens que estavam conosco. Foi aonde chegou ao conhecimento do irmão Davi que eu estava ali por uma mentira. E ele disse que o que chegou para ele é que eu dava problema na obra, gritava na igreja, afrontava o ancião, orava todo dia, levantava para testemunhar. Meu filho falou assim: não, meu pai teve uma reunião no Brás em que o ancião do Itaim levou a conhecimento do ministério acusações de crimes sexuais, de crime contra a honra. O irmão Davi ficou pasmo, vermelho, e conversou com o outro irmão. Houve algum tipo de rebuliço, meu pai, aí eu subi novamente. Só que dessa vez eu pude subir com o meu filho, com a minha esposa, com outro moço, com a irmã Maria Efigênia. Nós subimos em 5 pessoas. E deu-se início uma nova reunião. E lá, um descontrole total por parte do presidente. E discussão vai, alguns áudios desses tomaram circulação, a Irmandade tira suas próprias conclusões. Nós crescemos nessa graça, acreditando que haveria luz em alguns homens que teriam imparcialidade, mas não foi isso não, irmãos. O senhor Cláudio Marsola, ele pede para mim levantar perante a Irmandade e pedir perdão para a igreja e para o ministério. Eu me recuso e digo para ele: como que eu vou pedir perdão e escrever na minha testa que eu sou um pedófilo? E ele disse: se você é ou não é, você se vê com Deus. Olha isso, Irmandade. Escutem isso, que absurdo. Eu me recuso e a discussão começa, se evolui, manifesta um irmão, um caro servo de Deus chamado Gerbes Oliva. Esse se manifesta a respeito da verdade. Pena que o Senhor já o levou. Pena não, o Senhor arrancou ele de muita sujeira e levou ele para o reino de glória. Segue-se a reunião. E no final da reunião tem lá-se um veredito. No veredito, a palavra do irmão Salvador, do senhor, não considero ninguém desses como irmão, do senhor Salvador Bueno. Ele diz que está propondo um acordo, faz um acordo comigo, que o ancião que errou, hein? Eles consideram isso como erro, que houve um desequilíbrio, que eles falariam para o ancião pedir perdão, que ele errou, que houve um desequilíbrio, para ficar tudo em paz. Eu aceito, irmãos, esse acordo, porque é o meu testemunho. E a gente sabe, perante a Irmandade, que a calúnia é uma mancha que não sai. Então eu aceitei porque a Irmandade aprendeu a respeitar o ministério. E um ancião que pronunciou tal coisa poderia ser invalidado se fosse o vice-presidente ou os anciãos do conselho dar a notícia que era mentira. Então eu aceitei. E totalmente descontrolado o presidente da CCB, nos ofendendo, falando coisas absurdas, dizendo que eu queria o lugar dele, que eu queria o lugar do ancião do Itaim, sendo que eu fui acusado sem provas, nunca apareceu ninguém, nem moça alguma. E, irmãos, pensem um pouquinho. Quem que é abusado perto de 25 pessoas, perto da esposa, dos filhos, e vai procurar o ministério e não a delegacia? Enfim, irmãos, termina a reunião, eles fazem um acordo de vir ao Itaim, isso em dia 22 de setembro de 2019, e fazer o ministério pedir perdão para mim e minha família e falar na igreja: não
o podre, não os detalhes, porque a Irmandade não merece saber a nojeira. E eu aceitei isso. Passou 2 semanas, entrei em contato com o senhor Salvador, ele falou que não poderia mais vir fazer isso. Sabe por quê, Irmandade? Porque apareceu uma denúncia anônima. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Então o Brás estava fazendo acordo com um criminoso? Porque se o Brás viu que era mentira, considerou que não havia ninguém, nenhum abuso, que nada daquilo procedia, e na terceira reunião, mais uma vez, o senhor Áquila não participou. Então por que eles fizeram um acordo de vir? Ou eles estavam ganhando tempo? Fato é, Irmandade, 15 dias após o dia 22 de setembro de 2019, apareceu um disque anônimo, né? Com as palavras pronunciadas pelo senhor Áquila, mesmas palavras. Eu e a minha esposa fomos ao conselho tutelar e lá perguntamos se apareceu alguma menor. Ela falou assim, não, isso foi um disque anônimo. Eu falei, interessante. Alguém abusada de tal maneira como está nesse disque anônimo, não vir pessoalmente, é bem estranho, né? Ela sorriu e falou, bom, mas eu tenho que fazer meu serviço. Fui 2 vezes ao Conselho Tutelar, consegui uma documentação, porque segundo o senhor Salvador Bueno, ele só poderia vir na minha comum congregação, na minha ex-comum congregação, fazer essa retratação a partir do momento que eu apresentasse um documento para ele. E eu estava com o documento em mãos. Mas sabe o que aconteceu, Irmandade? Aconteceu que ele se recusou. Primeiro ele falou que o ancião do Itaim estava viajando, ia ficar 1 mês na Nova Zelândia. Depois ele falou que não podia, porque eu precisava ser inocentado. E aí nós entendemos tudo o que estava acontecendo. Foi aonde eu lembrei o que o senhor Wilson André Bacan disse. Que se aparecesse um disque anônimo ou alguém na vara da infância, o ministério não teria nada a ver com isso. Bem sugestivo isso, né, irmãos? Enfim, irmãos, esse assunto, ele permaneceu totalmente jogado debaixo do tapete. Sabe por quê? Porque se houvesse 0,1% de imparcialidade quando o senhor Áquila levou tais acusações, o ministério deveria ter dito assim: está sem liberdade o ancião, o suspeito e todos esses que estão acusando, e o Brás não trata mais disso. Isso vocês vão para a delegacia porque isso é crime. Nós não nos envolvemos. Tem lei para se envolver em crime. Mas não, Irmandade. Foi uma imparcialidade. Eu fui praticamente expulso, as casas se fecharam para mim, a Irmandade olhava para nós como se a gente estivesse com lepra. Cidades que eu visitava, as pessoas fecharam a porta para nós. Reuniões que eu atendia, cultos de evangelização que nós fazíamos ajudando alguns irmãos, foram fechadas as portas, porque ligavam na central de Itaim Paulista, nós temos prova. E as pessoas foram ensinadas a dizer que eu não tinha liberdade, que eu tinha cometido crime contra a honra. Pois é, ficou muito claro as palavras que o senhor Cláudio Marsola me disse quando eu estava saindo da reunião. Eu não sei para que você quer liberdade, você nunca vai usar ela. Então eu entendi, eu estava marcado por uma grande mentira. No mês de dezembro de 2019, uma moça que cresceu conosco aqui em casa, chamada Daniela Costa, menina que cresceu com os meus filhos, chegou aqui branca, pálida, desesperada. Sabe por quê? Porque a mãe, chamada Rosana Costa, que é a chefe de cozinha da Central do Itaim Paulista, esteve com ela na delegacia. E conta a moça em depoimento para nós que a mãe a forçou, a induziu a tentar ela falar que ela tinha relação sexual comigo, que tenho idade para ser pai dela. Que a mãe a constrangeu na frente de delegado, na frente de homens que são leis, a falar que ela tinha caso comigo. Olha só, a mãe tentando incriminar a filha inocente, uma mocinha que nunca sequer tinha namorado. A moça chegou em casa e nos contou tudo o que eu estou relatando para a Irmandade e ainda me deu documentos. E ali a gente estava entendendo que, devido à exposição desses assuntos, alguém estava tentando me incriminar. Colocar um inocente na cadeia, irmãos. É isso mesmo. Se vocês têm dúvida, querem saber da verdade, liguem para Paulo Melhado, para Cláudio Marsola, Salvador Bueno, Wilson André Bacan, Áquila Campos Dias, H. Regis, Carlos Roberto Barros, José João Sobrinho, José João de Souza, Nilson Marques, Norival Marques, Paulo Melhado, José Milton. Ligue para esses irmãos e pergunte se existiu essa reunião, porque os áudios que chegaram talvez a conhecimento têm a minha fala, a fala desses homens que não considero como irmãos. Então, Irmandade, isso não é mentira, isso aconteceu. A mentira foi o fato.
A mentira foi eles tentar colocar um inocente na cadeia. E como é que segue esse caso até hoje? Impune. O ancião que levou tais acusações permanece com total liberdade. E nós, graças a Deus, estamos fazendo comum no Parque Paulistano, com o irmão Lucas Tomé, que abriu a porta para nós, porque conhece toda a história. Conhece, tem a nossa amizade e sabe que jamais, jamais nós faríamos sequer algo semelhante a isso. Findando o assunto, Irmandade, eu estou fazendo esse áudio em forma de esclarecimento. Hoje eu estou vivendo um inquérito policial, porque uma menor, hoje já não é mais menor, uma moça, que na época tinha 14 anos, que passou um Réveillon, um ano novo, conosco, depois de algum tempo, essa moça apareceu na delegacia, acompanhada de uma mulher chamada Rosana Costa, que é chefe de cozinha do Interpolista. Essa moça diz ter sido abusada dentro da minha casa, na frente da minha esposa, na frente de 30 irmãos, perto da mãe e perto da avó. Interessante, ela diz isso e voltou para almoçar e permaneceu 3 meses andando conosco. Estranhamente, essa moça virou auxiliar de jovem, na mesma ex-comum, Central de Itaim. Essa irmã chefe da cozinha não era chefe da cozinha, foi promovida a chefe da cozinha. Essa moça, que se diz ter sido abusada, hoje também é organista, não é mais só auxiliar de jovem. Então, Irmandade, prestem bem atenção no que está acontecendo. Hoje eu estou vivendo um inquérito policial investigativo, estou sofrendo há mais de 3 anos isso, e as pessoas permanecem impunes. Impunes. Quem quiser mais detalhe, mais informações, busquem a verdade. Busque como está escrito, como disse Jó. Busque diligentemente acerca da veracidade dos fatos. Isso é ser servo de Deus. Por que eu estou fazendo esse áudio? Para ser claro, para ser direto. Porque eu moro próximo a uma comunidade. Eu posso ser assassinado. Tem pessoas num raio aqui de 30 quilômetros que estavam sendo suspeitos de pedofilia. O PCC foi e matou. Eu permaneço intacto, morando aqui, residindo no mesmo lugar, na zona leste do Itaim Paulista. Porque eu não vou fugir, porque eu não devo nada. Então, Irmandade, se ponha no meu lugar. Vocês que têm pais, vocês que são pais, são mães e têm filhos, se ponha no lugar de um servo de Deus ser acusado de tal coisa, de tal absurdo, de ser fechado portas de casa de famílias, de você ter a esposa doente, dos filhos doentes, não querendo congregar. Jovem entre nós pararam, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais que existe Deus na boca de anciães, porque eles viram o que o Conselho da Presidência fez. Estão acobertando essa sujeira, essa mentira, não fizeram nada. Então, meus irmãos, tá aí. Estou expondo. Meu nome é Moisés Batista de Carvalho. Resido no Itaim Paulista. Fui frequentador da congregação da Comum, Congregação Cristã no Brasil Central, Itaim Paulista. Praticamente 400 irmãos nos conheciam do Itaim Paulista, nos conhece. Então é isso, Irmandade, o que está acontecendo, o que está circulando. Se chegou isso a conhecimento de vocês, é veraz, é verdadeiro. Como eu disse, o Senhor disse assim, está escrito, diga a verdade e a verdade vos libertará. Cláudio Marsola e o José Milton disse assim para mim, o povo não pode saber a verdade. Aí eu vou perguntar para vocês, meus irmãos, quem que eu sigo? A verdade por Jesus Cristo ou a mentira pelos homens? Porque também está escrito, todos que amam e cometem a mentira são filhos do diabo. Então é isso que eu tenho a passar para a Irmandade. Irmandade, eu não sou só eu nesse caso. Existem mais 20 pessoas com situações semelhantes a mim e chegou o tempo da exposição da vergonha, da mentira, porque nós estamos vivendo mesmo a época de falsos doutores e falsos mestres para se protegerem. Procurem, Irmandade, busquem as informações. Sabe por quê? Porque Cristo disse que quando um membro do corpo sofre, geme, todo o corpo tem que saber. Então, Irmandade, recebam isso. Sujo, é feio, mas é a verdade. É a verdade. E temos as provas da verdade.
cedo ou tarde, isso vai tomar uma proporção, isso vai vir à tona, vai tomar cadeias televisivas, porque já não está mais na nossa mão. Permitiram disso acontecer. Então, Irmandade, perdoe, mas foi necessário eu finalmente estar falando para a Irmandade de todas essas coisas. Termino pedindo oração e saudando-vos com a santa paz de Deus. Deus abençoe. Amém.